Olá, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa espiritualidade Anauim. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então, meus irmãos, o tema hoje é Coração Anauim, um coração que se consome pelo Emmanuel. Aqui nós estamos aprofundando o carisma lumen, a vocação lumen. Portanto, nós não estamos querendo dizer que para que qualquer pessoa, para que ela tenha um coração Anauim, ela necessita ser aquele coração que se consome pelo Emmanuel. Mas para o nosso carisma, sim. Para a nossa vocação, sim. Então aqui a gente vai explicar aonde que está o ponto principal de discernimento, né, na nossa história, na aprovação dos nossos estatutos, para termos esta afirmação tão clara, né, de onde surge, portanto, esse discernimento que se torna tão claro. Como termos um coração Anauim, né? O que é um coração Anauim? Um coração Anauim é um coração que se consome pelo Emmanuel. Em 2016, quando nós nos preparávamos para aquele retiro da Jornada Mundial da Juventude na Polônia, como vocês já conhecem, naquela adoração diante do Santíssimo Sacramento, quando tivemos aquela visualização das mãos fechadas de Deus Pai, que nos pedia corações mais pobres. Portanto, nós ficamos dias e dias rezando. O que significa esse coração mais pobre que Deus esperava de nós? O que seria exatamente esse coração mais pobre? Que agora nós entendemos tão bem como essa definição dessa espiritualidade de um coração pobre como a espiritualidade Anauim. Rezamos. Foi um retiro muito longo, de muitos dias, onde toda a nossa oração, a nossa partilha, o nosso discernimento era em cima disso. O que significa esse coração pobre? O que tu desejas, Senhor? Nós queremos ouvir a tua voz, estamos dispostos a escutar e acolher a tua voz. O que significa ter esse coração mais pobre? Então, depois de muito tempo, onde nós fomos visitando vários lugares santos, onde nós íamos participando da missa diária, rezando o rosário diariamente, onde nós adorávamos o Santíssimo diariamente, onde nós nos confessávamos com bastante frequência, ou seja, um período de muita oração, de muita escuta de Deus, onde muitos dessas partilhas, daquilo que Deus falava, está nos nossos escritos, especialmente esse momento chave, que eu vou partilhar agora. Quando nós entramos na igreja Maria dos Anjos, e ali naquela igreja em Assis, existe uma capelinha chamada Porciúncula, rezamos ali, nos confessamos, recebemos o sacramento da reconciliação, participamos da Santa Missa, e eu lembro muito bem que ao longo daquela celebração parecia que Deus estava nos preparando, para nos revelar algo muito especial, porque durante toda aquela celebração Deus ia nos mostrando pessoas que nós deveríamos rezar por elas. 2016, ali já num prenúncio da clarificação do carisma, eu sinceramente não entendia nada, mas me deixava ser conduzido pelo Espírito junto com os meus irmãos. Mas ali Deus ia me mostrando pessoas que parecia que na realidade nós tínhamos até que liberar algum perdão. É como se ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida, algumas decepções que nós vamos tendo, algumas frustrações, perseguições, vai criando certos mecanismos dentro de nós. Então, ali, eu lembro muito bem que naquela celebração eucarística, mesmo ainda sem entender que talvez eu estivesse perdoando algumas pessoas, eu ia rezando por elas.
E na hora da comunhão, meus irmãos, quando a Eucaristia tocou na minha boca, eu senti algo que eu não consigo explicar para vocês. Num profundo estado de graça. Tínhamos acabado de receber o sacramento da reconciliação. Entramos naquela capelinha da Porciúncula, e prostrado, em ação de graças, numa profunda comunhão com o Espírito, perguntamos mais uma vez: Senhor, o que Tu queres? O que significa esse coração mais pobre que Tu desejas? Estamos dispostos a tudo. Eu lembro como se fosse hoje que nós falávamos assim. Estamos dispostos a tudo, Senhor. Qual é a Tua vontade? Queremos fazer a Tua vontade. E aí nessa hora, uma voz muito clara, aquela voz interior, no coração. Muito simples. Vocês estão no caminho certo. Continuem assim. E aí a frase dizia assim agora: o vosso caminho de santificação é se consumir por aqueles que ninguém quer. O vosso caminho de santificação é se consumir pelo Emanuel. Aquilo foi tão forte que, saindo da Porciúncula, eu perguntei para um dos irmãos, para o Luiz, o que Deus te disse? Ele falou: olha, eu não sei, foi muito forte, mas me vinha muito, muito, muito forte o desejo de me consumir. E aí a música Só por Ti, Jesus, quero me consumir. Quando eu escutei aquilo dele descendo as escadas daquela igreja, nós não tínhamos dúvida, partilhamos por muito tempo. Deus tinha nos mostrado isso. O coração pobre que ele esperava seria um coração que iria passar por uma purificação, que precisava passar por um processo de santificação, se consumindo pelo Emanuel, se consumindo por aqueles que ninguém queria, se consumindo pelos mais pobres dos mais pobres. Portanto, aqui um caminho de pobreza, ou seja, nós podíamos esperar tantas respostas, como talvez uma necessidade de todos sermos comunidade de vida, uma necessidade de imitarmos o ideal de Francisco de Assis, mas Deus foi muito claro: consumir a nossa vida pelos pobres, seja no estado de vida que nós fôssemos chamados, seja na realidade de vida consagrada que nós fôssemos chamados, mas para todos, para os casados, para os celibatários, para os sacerdotes, para a comunidade de vida, para a comunidade de aliança, para todas as realidades. Aqueles que têm este carisma, esta vocação, eles têm um caminho de pobreza no se consumir pelos pobres, nesse amor gratuito, como Lucas diz, quando fores dar uma festa, não convida os teus amigos e vizinhos ricos, mas convida aqueles que não têm nada para te retribuir, então serás inteiramente feliz. É quando a gente olha ali Mateus 25, quando é muito claro no caminho de santificação, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, acolher aquele que precisa de acolhimento, visitar os doentes, os presos, amar os menos amados. Aqui está um caminho claríssimo, um caminho concretíssimo de santificação. Sim, isso gera salvação na nossa vida, isso gera santificação na nossa vida. Quando nós olhamos a vida dos santos, como foi que os santos foram se convertendo? Como foi que os santos foram se santificando? Os santos não nasceram já, não foi de uma hora para outra ali. É claro que eles nasceram para a santidade. É claro que eles nasceram puros com o pecado original, mas puros. É claro que ao longo da sua vida, ao longo da sua história, erros, fracassos, pecados seus e dos outros, frustrações, decepções, feridas, medos, angústias, tantas coisas, vão nos desconfigurando de nós mesmos. Francisco procura a felicidade no ter, no poder, no prazer. Então, ele vai vivendo um processo.
quando ele começa a se aproximar dos pobres, a conviver com os pobres, ele vai vivendo um processo de conversão, um processo de santificação, que não foi do dia para a noite, mas aquele processo foi santificando Francisco. Santo Antônio de Pádua, né, que primeiro ele diz que pensava que iria encontrar Deus no conforto de um mosteiro, nos livros, e queria buscar o martírio como um caminho de presunção, porque ele queria ter o sentimento de imaginar que haveria uma placa com o nome dele, que ele poderia se tornar um mártir da igreja, onde ele diz pura presunção. Mas ali, convivendo com os pobres, foi se santificando. São Felipe Neri, São João Dom Bosco, Santa Dulce dos Pobres, Santa Teresa de Calcutá, São Damião de Molokai, que vai convivendo com os leprosos, Santa Baquita. Meu Deus, que caminho de santificação profundo. E aí a gente lembra da passagem dos 10 leprosos, quando eles estão caminhando, no sentido que Deus mandou, para o destino que Deus mandou, e ali no caminho, realizando a vontade de Deus, eles vão olhando uns para os outros e vão dizendo: meu Deus, onde está aquela lepra que tu tinha aqui? Onde estão aquelas feridas que tinham aqui? Estão sendo curadas, ou seja, caminhando. É naquele caminho árduo, difícil, de consumir a vida, de gastar a vida, que as nossas lepras vão sendo curadas, as nossas feridas vão sendo curadas. Quando a gente olha para os irmãos da comunidade de vida, que moram com os irmãos, com as irmãs, é tão fácil conseguir contemplar na vida deles esse processo. Eu olho para vários deles e imagino eles 10 anos atrás, 5 anos atrás, como eles eram diferentes, como tinham ainda pequenas coisas, que atrapalhavam eles de ser aquilo que eles foram criados para ser, e como eles têm crescido, como eles têm melhorado. A mesma coisa com muitos também da aliança, sacerdotes, celibatários, casados, jovens, casais, famílias, irmãos que um dia foram acolhidos, como eles vão se santificando nesse processo. Por que nós recomendamos que os irmãos, antes de ir para a ressocialização, passe pela escola de formação missionária? Porque pelas vossas chagas fostes curados. É exatamente nessa experiência de um amor gratuito, de um amor incondicional, que vai sendo curado. E aí outras coisas que eram tão pequenas, mas que antes parecia que incomodava, já não faz mais sentido. Um jovem que antes buscava ser consultado, que buscava poder, que buscava isso, que buscava aquilo, que buscava reconhecimento, ser consultado, ser convidado. Então se sentia preterido, não estão me convidando. Queria que as suas ideias prevalecessem. Se mudasse uma coisa, não gostava. Eu fiz uma música, se mudar ela não gosta. Eu fiz um roteiro, se mudar eu não gosto. Eu conduzi assim, eu fiz uma pregação, mas me corrigiram. Não pode ser corrigido, não pode ser exortado. Tem que ser consultado, tem que ser agradecido, tem que ter coisas tão medíocres, que depois, que quando você vai consumindo a sua vida pelos pobres, meu Deus, aquilo parece não ter mais sentido nenhum. Parece que nem tempo você tem mais para essas coisas superficiais, para essas coisas mesquinhas. Não há mais tempo para essas coisas. Você imagina Santa Dulce dos Pobres, Não há mais tempo para essas coisas. Santa Teresa de Calcutá, não há mais tempo para essas coisas. Aquilo vai te santificando, aquele amor gratuito e incondicional. Como uma santa, Ela tinha interlocuções, Santa Catarina de Sena, ela tinha interlocuções com Deus Pai, e Deus Pai disse para ela: Catarina, sabe quando que eu fico mais feliz? Porque, claro, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas entenda o que Deus Pai quis dizer para Santa Catarina. Quando você, Catarina, ama os pobres. Porque quando você me ama e simplesmente me ama, você está retribuindo o meu amor porque eu te amei primeiro. Mas quando você ama aquele que não tem nada para te retribuir, você está amando como eu te amo, com um amor gratuito e incondicional. Ou seja, você foi criada por mim para amar assim. Você foi criada à minha imagem e semelhança, para amar como eu amo. Eu não te amo porque você faz o que eu quero, eu te amo porque eu te amo.
Então esse amor gratuito, esse amor incondicional, que muitas vezes na realidade a gente recebe ingratidão. E isso vai nos santificando. Uma pessoa da comunidade de vida que na madrugada passa a madrugada inteira acordado numa UPA com um acolhido, é impossível ele não ir sendo santificado, né? Onde ele vai gastando a vida dele, consumindo a vida dele. Isso é extraordinário, meus irmãos. Veja, aquele que tem um coração anauim é um coração que se consome pelo Emmanuel. Claro, colocar o Emmanuel no centro. Então eu tenho que servir, o meu serviço, o meu ministério, o meu apostolado tem que ser diretamente ligado aos pobres? Não. Né? Ter o Emmanuel no centro e gastar a sua vida pode significar que você tem o Emmanuel no centro e você que é ministeriado ao pastoreio, quando você serve nos grupos, você tem o Emmanuel na centralidade também do seu ministério. Você que é ministeriado à música, às artes, à comunicação, né, à intercessão, né, a cuidar das vocações, tantos e tantos e tantos ministérios, apostolados, serviços que existem na nossa comunidade. Então, você tem o Emmanuel na centralidade de todos eles. Mas, mesmo assim, você não pode ficar longe dos pobres. Veja o que o Papa Francisco fala no Evangelii Gaudium. Ninguém deveria dizer que se mantém longe dos pobres, porque as suas opções de vida implicam prestar mais atenção a outras incumbências, nem mesmo eclesiais. Ninguém pode sentir-se exonerado da preocupação pelos pobres. Temo que também estas palavras sejam objeto apenas de alguns comentários, sem verdadeira incidência prática. Apesar disso, tenho confiança na abertura e nas boas disposições dos cristãos e peço-vos que procureis comunitariamente novos caminhos para acolher esta renovada proposta. Papa Francisco no Evangelii Gaudium, parágrafo 201. Veja, o Papa diz que nós não podemos usar desculpas, né, que nós assumimos outras incumbências, nem mesmo eclesiais, para nos manter longe dos pobres. Então o nosso ministério pode ser a música, pode ser o pastoreio, pode ser as artes, pode ser a comunicação, a intercessão. Eu não preciso ser um catequista de um centro social que estou lá todos os dias ou necessariamente toda semana. Mas eu não posso me manter longe dos pobres para o nosso carisma, para a nossa vocação, né? Olha, o Papa também diz, quando se lê o Evangelho encontramos uma orientação muito clara, não tanto aos amigos e vizinhos ricos, mas sobretudo aos pobres e aos doentes, aqueles que muitas vezes são desprezados e esquecidos, aqueles que não têm com que te retribuir. E aí ele lembra a passagem em Lucas 14:14. Não devem subsistir dúvidas, nem explicações que debilitem esta mensagem claríssima. Hoje e sempre os pobres são os destinatários privilegiados do Evangelho, e a evangelização dirigida gratuitamente a eles é sinal do reino que Jesus veio trazer. Há que afirmar sem rodeios que existe um vínculo indissolúvel entre a nossa fé e os pobres. Não os deixemos jamais sozinhos, né? Então veja, nós não podemos ficar longe deles. Isso de fato é para nós da obra Lumen, isso de fato é um caminho de santificação. Mas veja, é muito importante, cada um dê conforme o impulso do seu coração. Deus ama quem dá com alegria, né? Sem tristeza nem constrangimento. Porque nós não podemos sentir que isso seja um peso, um fardo, uma obrigação, de jeito nenhum, pelo contrário. Então é porque nós não entendemos. Isso precisa ser uma grande alegria, uma bem-aventurança, gastar a nossa vida pelos pobres, né? Lutar por eles, né? Divulgar o ser feliz, apresentar o ser feliz para outras pessoas, né? Nos expor, não ter medo de se expor, exatamente como Santa Dulce fazia, né? Quando ela estendeu as mãos no mercado, aquele homem cospe na mão e ela diz, ótimo, isso foi para mim, agora me dê para os meus pobres. Incansável na luta pelos pobres, para que eles fossem amados, para que eles fossem acolhidos, para que eles fossem evangelizados, para que eles tivessem o direito de receber os sacramentos, para que eles tivessem o direito de fazer uma sincera encontro com a pessoa de Cristo, para que eles
para que eles tivessem dignidade, para que eles tivessem direito de serem felizes, serem amados, né? Então, lutar com todas as nossas forças para isso, não com espírito de denúncia, de reclamar que os outros têm que fazer isso, os outros têm que fazer aquilo, se sentir melhor, se sentir mais santo do que os outros. Não, né? Isso nunca foi o que os santos sentiram ou fizeram. Se hoje você vê homens fazendo isso, fazendo autopromoção, fazendo autopropaganda, se sentindo mais santos, se metendo com ideologias políticas, me desculpe, esses não são os santos do dia de hoje. Os santos do dia de hoje são aqueles silenciosos, são aqueles simples, são aqueles que não pensam que são melhores, que entenderam melhor o evangelho, não. São aqueles que pensam que na realidade são privilegiados, porque tiveram a graça de serem chamados por Deus para essa missão específica, né? Que eles simplesmente são uma parte do Evangelho. Existem outras pessoas cuidando de outras coisas na igreja e na humanidade. Existem pessoas evangelizando várias outras realidades, né? E nós na Obra Lumen, inclusive, estamos também evangelizando várias outras realidades, casais, jovens, crianças, a sociedade, a humanidade. Não somos chamados a evangelizar só os pobres, né? Mas nós não podemos nos manter longe deles. E o Emmanuel precisa estar na centralidade de toda esta evangelização, para o nosso carisma, para a nossa evangelização. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que a misericórdia de Deus nos encontrou, né? Não se trata de um mérito nosso, muito pelo contrário. Deus foi tão misericordioso conosco que nos chamou para esta vocação, que nos chamou para este carisma. Nós somos privilegiados pela graça e pela misericórdia de Deus, não temos mérito nenhum. Pelo contrário, nós temos uma responsabilidade, né, de acolher esta missão com alegria, com muita alegria, com um grande senso de responsabilidade, com simplicidade, sempre abrindo espaço para os outros, sempre reconhecendo o trabalho que os outros fazem, sempre entendendo que a nossa parte é muito pequenina na igreja, mas que nós somos muito felizes assim, pequeninos, não queremos ser grandes, queremos apenas amar Jesus abandonado, queremos amar o Emmanuel. E toda a experiência não é de fazer coisas, não somos uma ONG que realiza, não. Toda a experiência nos colocamos como Maria e não como Marta, né? Nos colocamos aos pés de Jesus, lavamos os pés de Jesus, beijamos os pés de Jesus, olhamos nos olhos de Jesus, tocamos nas chagas de Jesus. É isso que vai nos santificando. Não é simplesmente uma experiência com os pobres, mas é uma experiência com a pessoa de Jesus. É Ele quem vai nos convertendo, nos santificando. É assim que nós vamos vencendo cada pecado. É assim que nós vamos trabalhando a nossa afetividade, a nossa sexualidade. É assim que nós vamos trabalhando o nosso egoísmo, o nosso individualismo, a nossa indiferença, a nossa arrogância, a nossa prepotência, os nossos vícios, os nossos pecados, a nossa gula, o ter, o poder, o prazer. É assim que nós vamos trabalhando. É olhando nos olhos do Emmanuel, é se deixando ser amado por Ele. A cada dia uma nova experiência, a cada dia uma oportunidade de passar por esse processo de purificação, de santificação, de amar, de consumir a nossa vida por esse Cristo através desses irmãos mais abandonados, dessas crianças. Ninguém precisa ver, não precisa haver holofotes, palcos. Ninguém precisa ver, mas nós estamos ali, tocando com as nossas mãos, vendo com os nossos olhos, gastando a nossa vida, consumindo a nossa vida, inspirado pela vida dos santos. Vai acontecendo conosco aquilo que aconteceu com eles. Vamos vencendo cada pecado a cada dia, vamos vencendo as fraquezas, vamos vencendo os limites. Vamos vencendo pouco a pouco.
e vamos nos configurando a Cristo, vamos nos tornando novos homens, novas mulheres, novas pessoas para a construção de um mundo novo. É exatamente isso, meus irmãos. É por isso que, para nós da Obra Lumen, um coração anauim é um coração que se consome pelo Emmanuel. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.